de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, meus amigos, minhas amigas, muita paz a todos, as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. A gente aqui do Movimento pela Ética Animal Espírita retorna na sua tela nesse domingo de manhã, né, aqui em Manaus, particularmente muito ensolarado, para trazer mais uma vez para vocês a continuidade do programa Em Defesa da Vida Animal, em que a gente traz aqui, junto com alguns amigos do MOV, outros companheiros, né, coordenados pela nossa querida Cris Mascarenhas, que não pôde estar conosco hoje, o opúsculo publicado pelo MOV e pela FEB ainda esse ano. Né? Eu sei que o Luiz Felipe tem o opúsculo aí, Luiz, você pode mostrar na tela para gente? Maravilha, exato. Né? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, a gente tem pegado algumas citações do opúsculo e comentado ela aqui. Né? Citações espíritas, né? De Kardec, de Emmanuel, André Luiz, Humberto, etc., à luz, né, da ética animal espírita. E eu estou acompanhado hoje do Murilo, do Luiz, e eu queria muito que eles dessem as boas-vindas, né, o bom dia deles para a gente. Acho que a gente pode começar por você, amor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria estar aqui mais uma vez para debater essas referências do opúsculo, né? Esse opúsculo que é tão singular para nós, que traz essas mensagens dos espíritos e que precisam ser muito bem estudadas, muito bem refletidas, para que a gente vá fazendo as mudanças que precisam em relação ao nosso comportamento com nossos irmãos animais. Obrigado, amor. Felipe? Bom dia Lucas, bom dia Murilo, bom dia amigos, amigas, irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui participando desse programa hoje. Como o Murilo bem falou, muito importante que a gente estude essas referências. Nossa gratidão aí à Rai TV e a todos os amigos, à FEB, que abriram essas portas para nós do MOV. Podemos estar aqui fazendo esse debate tão importante. E o tema hoje é um tanto quanto interessante. Então participem aí conosco, perguntem, comentem, que a gente vai bater um papo legal. Exatamente. O Luiz até fez uma coisa muito importante, que é agradecer, né, aqui a Rai TV, a FEB pelo espaço que tem dado para o MOV. Esse opúsculo é muito importante, né? Ainda mais que são obras diretas de espíritos consagrados na seara espírita, de Kardec também, na codificação, na revista espírita, enfim. E especialmente agradecer na pessoa, especialmente da Rai TV, né? Da pessoa da Cris Mascarenhas e do Zé Aparecido, que deram para a gente um espaço aqui na Rede Amigo. A Cris basicamente fez todo mundo girar, né? Para que a gente estivesse aqui, então é uma alegria ter a oportunidade de falar dessa questão tão importante que é a vida animal à luz da doutrina espírita. E antes de começar, a gente tinha, entre aspas, amigos e amigas aqui madrugando conosco, né? A Tícia, do Centro Espírita Mansão de Luz, de Teófilo Otoni, de Minas, né? Marcando presença aqui mais uma vez. Tá? Ela comentou para nós aqui, bom dia, queridos amigos. Gratidão pela oportunidade do bate-papo na manhã de hoje. A Flávia conosco, bom dia, amigo, já aguardando nisso com muita alegria, paz e bem a todos. São muitos comentários, a gente não vai poder ver todos aqui, mas tem Ana Maria de Pernambuco, nosso querido Leandro, né? Amigo muito querido, a Lívia, olha só quem era para estar aqui conosco, com certeza. A Jo aqui, ó, bom dia a todos e todas. A Joyce, nossa querida Andréia, nossa querida Kessia também. O Saulo aqui de BH, né, de Minas. Nossa amiga Raisna Fernandes, né? Bom dia, queridos amigos. Que alegria iniciar o domingo assim. Raisna que comanda ali o Home Office Espírita às terças-feiras. A Débora, a Rita e muitos outros amigos e amigas congregando aqui conosco, né? Então, sintam-se à vontade para irem comentando, amigos. A gente está de olho no chat. Mas antes da gente trazer
as referências de hoje, semana passada faltou uma referência muito importante de Denis, que a gente gostaria de comentar rapidinho, porque é uma citação tão bonita, né? E é alguém que, entre aspas, a gente pode pensar que não falou absolutamente nada de animais, sobre respeito à vida animal, que a gente achou oportuno trazer a referência de Denis. Eu já joguei aqui no chat o catálogo de referências do MOV, né? Todas as referências que a gente vai trazer aqui, que estão no Opusco, estão no catálogo de referências. Então, quem quiser checar, só dá uma olhada no catálogo, que as referências elas estão quase que na íntegras por lá. Deixa eu só pegar a de Denis aqui, para pegar a referência. Né? Quem quiser procurar no catálogo, a referência 161, 161, né? Que está no problema do ser, do destino e da dor. Aí ele comenta o seguinte, eu só vou ler só um pedacinho dela, tá, gente? Para os amigos não ficarem um pouco perdidos, né? Que é justamente o capítulo sobre a dor, né? O capítulo 26. O animal está sujeito à luta ardente pela vida, entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques, nos ares, no seio das águas, por toda parte desenrolam-se dramas ignorados. Em nossas cidades, prossegue sem cessar a hecatombe dos pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades ou entregues nos laboratórios ao suplício da vivisseção. Vivisseção. Frase muito impactante. Né? Mu, Felipe, vocês querem comentar alguma coisa dessa referência? Só lembrando, né, que também ficou algumas perguntas da semana passada. Isso, exato. E a Ju e a Cassie vão estar nos comentários respondendo aí. Inclusive, tem uma da Aline Pinheiro, da semana passada, que ela pergunta justamente sobre as experiências com os animais na produção de medicamentos. Né? Eu posso ler as perguntas que ficaram, né, que a Ju e a Cassie vão responder, para os amigos ficarem atentos no chat, né? E as experiências... perdão, a Aline, né, perguntou semana passada para a gente. E as experiências com animais para a produção de medicamentos? Ficou essa questão para responder, realmente. E também tem uma pergunta da Rosângela Braga. Devemos considerar-nos em débito perante Deus, devido à nossa alimentação carnívora, quando apenas atendemos aos sagrados imperativos naturais da própria vida? Obrigado. Aqui no chat, eu imagino que a Cassie e a Ju estejam no YouTube da Rai TV, né, o principal, respondendo essa pergunta. Então, quem quiser checar a resposta, só entrar no YouTube da Rai TV, que elas devem estar respondendo por lá, aqui nos comentários. Okay. É isso. Com relação a essa questão, né, sobre Denis, etc., acredito que ela possa responder de certo modo, ou estar conectado com essa pergunta da Aline sobre experiências, né, dos animais, porque logo na última frase, Denis comenta a respeito disso. Essa pergunta, essa referência, né, de Denis, ela faz a gente refletir sobre, né, ele começa falando, olha, que tudo, né, está sujeito a uma luta ardente pela vida. Então ele está falando das leis naturais, né, daquela luta, daquele sofrimento inerente que a natureza traz para os seres, né? Só que daí ele termina falando que em nossas cidades prossegue sem cessar a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades ou entregues aos laboratórios ao suplício da vivissecção. Então, esses animais que estão nos laboratórios, eles não estão passando por um sofrimento que foi planejado pela inteligência divina, né? É um sofrimento que nós impomos a eles. Então, tem aquela questão que é preciso, né, verificar os medicamentos, quais as reações, qual a eficácia, mas tem muitas pesquisas, né, que já apontam que, de certa forma, chega até a atrasar o progresso aí da produção de medicamentos testar em animais, porque a própria fisiologia deles, na maioria das vezes, é incompatível com a nossa. Então, uma reação que dá no animal não dá na gente, ou que não dá no animal acaba dando no ser humano. Então, ainda é muito assim, ineficaz. E a tecnologia está aí, né? Já tem muitas alternativas para os testes.
E a inteligência humana tem capacidade de criar aí testes alternativos que não precisam envolver mais nenhum animal, né? Então, basta a vontade do ser humano em livrar eles, como Leon Denis diz, né, desse suplício que é a vivissecção. Eu só queria comentar uma coisa rapidinho. Eu não me sinto apto a acrescentar nenhuma coisa na fala do Murilo, acho que ela foi excelente. É só para comentar algo muito legal. Nós estamos aqui ao vivo agora, nos YouTubes da Rai TV, né? Rai TV, o principal, internacional, no Facebook também. Estamos ao vivo no Instagram, já vou mandar um oi aqui especial para os amigos do Instagram, e também no Twitter, né? Então, um grande abraço para os nossos amigos que nos acompanham para além do YouTube e do Facebook. Felipe, você quer comentar alguma coisa dessa referência de Denis? Eu acho que, só para dizer assim, que não vou acrescentar na fala do Murilo, é impossível, mas eu só quero fazer pegar o que é hecatombe, porque Denis usa essa palavra hecatombe, ou perdão, a tradução está hecatombe, e eu só taquei aqui rapidinho no Google, hecatombe significado. Na antiguidade, o sacrifício de 100 bois. E logo em seguida tem uma segunda por extensão. Massacre de um grande número de pessoas, mortandade, carnificina. Então, quando você tem essa percepção dessa morte gigante que chega a ser uma carnificina sem parar, a gente liga com a própria frase de Denis, que ele fala o seguinte: sem cessar a carnificina de pobres animais inofensivos. Isso vai cooperar para que a gente se questione com relação a realmente se estamos respeitando ou colaborando com o dever sagrado, porque que dever sagrado é esse que está perante uma carnificina sem cessar de animais inofensivos, né, como diz Denis. Ainda mais num capítulo chamado A Dor, num livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então são questões muito sérias que precisamos analisar com muita calma, antes de tirar conclusões precipitadas, né, do nosso compromisso que estamos atendendo ou não. Só complementar, né, aí o que nós podemos fazer, né, individualmente, né, qual é o nosso papel aí. Então, nós podemos começar a escolher principalmente produtos de higiene, produtos de limpeza, cosméticos que não são testados em animais, né? Esse é o nosso papel enquanto indivíduos, enquanto consumidores, investir ali o nosso dinheiro, né? Dessa forma, a gente acaba dizendo para as empresas o que nós queremos, o que nós concordamos e o que nós discordamos. Então, quanto mais a gente passar essa mensagem para as empresas que nós não compactuamos mais com testes em animais, comprando produtos que não são testados, naturalmente as empresas vão começar a perder ali o seu lucro e vão se adequar a esse tipo de produção de produtos, né? Então é dessa forma que a gente pode aí ajudar a mudar essa realidade que os animais passam, né? E ainda na questão dos medicamentos, ainda que seja impossível de supetão, embora tenha muitas pesquisas que corroborem com a ideia de que certos experimentos, quiçá a maioria dos experimentos, não são necessários nos animais, porque não corresponde com relação à nossa condição de ser humanos, né, físico-química. Há, por exemplo, muitos institutos de pesquisa ao redor do mundo que se aplicam nisso, que pegam o que a gente chama na computação de inteligência artificial para criar modelos teóricos, computacionais e experimentais, tentando prever como é que vai ser a reação de medicamento, alguma substância no nosso corpo. Quero trazer com um exemplo, acho que é o maior de todos, realmente no mundo inteiro, que é um laboratório de pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que eles têm um laboratório específico só para estudar inteligência artificial, para ver, por exemplo, substituir todos os testes de animais. A ideia deles é literalmente essa, é realmente tirar os animais de todos os testes químicos, físicos, enfim, para testar nível de eles testam com computadores nível de toxicidade de substâncias, a nível subatômico, a nível de micro, macromoléculas, tentar prever a reação em cadeia de vários ácidos nucleicos, enfim. Então, embora não seja possível de supetão retirar tudo, isso não nos impede de sermos a favor de pesquisas e colaborar com essas pesquisas que têm surgindo. Seja, vamos supor assim, dando atenção no Facebook, no YouTube, numa fala nossa,
corroborando para que elas ganhem mais atenção, mais força, enfim. Que a gente influencie de outro modo também. Lembrando Emmanuel na 129 de Consolador. Né? Importante ter a ideia do porvir, né? Porque não está na maneira que a gente quer hoje, que a gente não pode lutar para chegar lá. Você comentar alguma coisa, Luiz? Está tão caladinho? Não, vocês estão falando muito bem. A Flávia fez um comentário aqui agora que é muito interessante, né? Corroborando com o que o Murilo falou, que muitas marcas aí no Brasil têm ótimas qualidades. Inclusive, há marcas, né? Não sei se a gente pode citar aqui, mas há marcas, assim, que são tradicionais no mercado e que a gente nem imagina que elas não fazem teste em animal. Normalmente são até os produtos mais baratos, né? Porque os testes em animais, eles têm um preço que é embutido no produto, né? Então, a gente vai nos produtos que são até mais baratos, que funcionam tão bem quanto os outros, e normalmente esses produtos não são testados em animais. Então, já existe no mercado, né? Você não precisa ir para uma marca que é 100% vegana, né, lá na sua propaganda, com rótulos, que isso acaba também encarecendo um pouco o produto, né? Então, a gente tem produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza doméstico, enfim, a gente tem várias coisas, maquiagem para as meninas, né, que se a gente observar ali o rótulo, já tem lá, esse produto não é testado em animal. Então, vale a pena a gente pesquisar, se informar, para que a gente cesse, né, essa questão dos testes laboratoriais. E uma coisa também interessante, para finalizar minha fala, que eu acho que a gente já se estendeu muito, para a gente ir para o programa de hoje, né, porque a gente está falando do programa semana passada ainda, né? Existem testes também em laboratório, Lucas, não só esses da computação, né, da inteligência artificial, mas também a níveis assim moleculares, celulares, né? Então eu pego uma célula humana e eu testo ali para ver se há alguma reação, né? Não preciso ter um animal ali, não preciso ter um ser humano, né? Não preciso jogar um negócio no olho de alguém para saber se aquilo vai ter um efeito ruim ou não, né? Então, a gente pode fazer esse nível mais de moléculas, de células, né? Antes só da gente passar para as referências da semana passada, quero chamar a atenção aqui, ó. A nossa irmã falou, vou assistir pelo Instagram. E ela está aqui no Instagram, né? A gente está de olho aqui no Instagram também. E ela perguntou o seguinte, eu acho importante trazer essa pergunta. Ela perguntou, todos vocês são veganos? Eu queria que o Mu e o Luiz respondessem essa questão. E eu explico já já por quê. Vocês são veganos? Quer falar, Murilo? Vamos lá. Eu ainda não sou vegano, né? Eu diminuí, assim, digamos que 90%, né? Então, eu não consumo leite, ovos de modo direto, evito ao máximo qualquer ingrediente que tenha, né? Mas ainda em situações aí de convívio social, às vezes acabo consumindo alguma coisa tipo um bolo que foi leite, foi ovo, né? Vai na casa de um parente, alguma coisa assim, eu ainda acabo, às vezes, consumindo assim, né? Mas estou sempre procurando evitar ao máximo e cada vez mais progredir, né? Mas E é ainda não. vegetariano. Sim. Legal, Murilo. Eu deixei de consumir já há bastante tempo todos os produtos de origem animal. E a única coisa que eu possuí há pouco tempo, que, vamos dizer assim, continha alguma coisa animal, era um banco de couro num carro, mas que já faz algum tempo eu troquei, né, de carro, e o outro que eu peguei não tem banco de couro. E hoje em dia não compro, né, já há algum tempo, não compro nada que seja testado em animal, não compro nada que tenha, né, couro ou qualquer relação com isso. Mas é um passo de cada vez, né? No Move, a gente tem vários níveis ali, todos são vegetarianos no Move, né? Não me lembro aqui de ninguém que consuma carne. Mas não é nenhuma exclusividade também, né? Também não me lembro da gente em algum momento dizer, ó, só entra aqui quem é vegetariano, né? Carteirinha, cadê a carteirinha? Cadê a carteirinha de vegetariano, né? Mas talvez por uma associação de pensamentos, de ideias, calhou aí, né, de todos serem
pelo menos vegetarianos. E todos estamos nessa busca de chegar a esse nível de não consumir. É impossível, né? Acho que é importante fazer isso. É impossível não consumir nada 100% que seja testado animal. Por exemplo, remédios, né? A vacina do coronavírus que todos nós tomamos. Enfim, pneus de bicicleta, de carro, levam compostos animais, né? Gorduras animais. Então, assim, dentro do possível e do praticável, que é a filosofia do veganismo, todos nós estamos caminhando para fazer o máximo, né, que nos for possível de eximir das nossas vidas tudo que pode estar prejudicando os animais. Obrigado, amigos. É por isso que eu trouxe essa questão. Para que a gente tenha percepção, independente do estágio que a gente esteja com relação à nossa própria alimentação, perceber que isso não pode ser o motivo que barre a gente de lutar por uma vida mais ética para os animais, de lembrar que eles sofrem, ainda que sejamos aqueles que comem carne, sejamos aqueles que comemos ainda peixe, frutos do mar, ou já somos vegetarianos, ou estamos caminhando para um veganismo, especialmente na questão alimentícia, enfim. Independente de qualquer estágio que a gente esteja, até daquela pessoa que nem conseguiu tirar, mas pensa em tirar, aquela pessoa que já conseguiu realmente tirar, todos nós estamos na luta, todos nós estamos caminhando. Né? Isso não pode impedir ninguém, de fato, de lutar por um mundo mais justo e mais feliz. Deixa eu só complementar Por uma favor, coisa, Lucas. É interessante a gente pensar assim, normalmente a gente fala em veganismo, a gente fala, né, dentro da questão da ética animal, e a gente foca muito na alimentação. Mas a alimentação, ela é um dos papéis dos vários dentro da questão do veganismo, né, que a gente talvez possa até abordar aqui dentro do episódio de hoje, que é a questão moral, a questão ética, a questão da alimentação, a questão do vestuário, a questão dos testes, né? Então é muito amplo. Então, às vezes, eu posso falar assim, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo deixar de comer a carne ainda, mas eu posso, desde já, não comprar mais produtos que testem animal. Eu posso, desde já, não usufruir mais de couro, que é uma prática muito comum. Né? Posso procurar os couros sintéticos. Né? Eu tenho uma jaqueta de couro sintético que, eu não sei, eu nunca entendi muito de couro, mas para mim não tem diferença nenhuma em relação às outras. Né? Então, a gente pode, desde já, começar a fazer escolhas na nossa vida que impactem menos, né, na questão dos nossos irmãos animais. E a alimentação é mais um papel que eu posso me esforçar mais ou menos, né, a depender de cada um, para realizar essa mudança. Mas a gente tem esse hábito de focar muito sempre na questão da alimentação. Né? E há muitas marcas cruelty free, né, que a gente não pode esquecer, esse labelzinho muito importante. E acredito que a gente pode avançar, amigos, para as referências realmente dessa semana, né? Já foi bastante rico agora essa primeira parte. E hoje a gente tem duas citações de espíritos muito queridos, né? O nosso André Luiz e o nosso querido Humberto de Campos, irmão X. E André Luiz, especialmente Missionários da Luz, uma fala do mentor Alexandre, que é mentor de André Luiz no decorrer do livro. O pessoal que já viu a gente comentando, especialmente eu comentando, né? Missionários da Luz sabe que eu sou apaixonado por capítulo 4, vampirismo, capítulo 11, intercessão do missionários, enfim. André Luiz, dentro de um Matadouro, comenta como é que é ali. Enfim, a gente vai poder explorar hoje o capítulo 4 dos missionários, né? Que Alexandre conversa com André Luiz sobre o conceito de vampirismo e Humberto Campos fala um pouco sobre, ele diz, a distância, né, harmônica que a gente está entre a vida orgânica e os animais. Vocês querem ler um trechinho das referências? Ou pelo menos da referência de André Luiz? Pode ler você. Eu posso ler também? Tá bom, então. Bora lá. Quem quiser procurar, André Luiz, né, Missionários da Luz, capítulo 4, vampirismo. É Alexandre que está comentando. Entre os abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda ordem. E valendo-se dos...
e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, seja inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Eu posso iniciar, né, logo que a gente está comentando. Eu só quero trazer logo interessante por que André Luiz e Alexandre estão falando sobre vampirismo. Por que o capítulo é chamado Vampirismo? Capítulo 4. André Luiz e Alexandre estão vendo como é que é a questão a obsessão de um desencarnado com o encarnado. E Alexandre vai comentar sobre o conceito da vampirização. E a gente fala muito de vampirização na doutrina espírita, né? Esse é um grau de obsessivo muito severo, muito triste. E Alexandre fica chocado, fica assim estagnado. E aí Alexandre cutuca, mas por que a surpresa? Ele até vai comentar aqui logo em seguida. Por que tamanha estranheza? E nós outros, quando na esfera da carne? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos intocáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roímos os ossos. Não contente matar os pobres seres que nos pediam roteiro de progresso e valores educativos. Ele continua, é um texto gigantesco. E é um texto que está nos livros mais importantes de André Luiz e Chico Xavier. Quiçá da obra mediúnica do Chico. André Luiz, aqui pelas palavras de Alexandre, imediatamente nos compara a vampiros espirituais. Porque há vários graus de obsessão e há vários tipos de obsessão. A obsessão do encarnado, ou melhor, do desencarnado com o desencarnado com o desencarnado, mas também tem desencarnado com o encarnado para o encarnado. E aqui, imediatamente, tem essa relação, esse paralelismo, né, entre nós, como seres humanos, vampirizando os animais, como os vampiros espirituais, os obsessores, vampirizam a nós outros. Então, isso é um choque, é um alerta. Quantas pessoas leem esse livro, acham o livro magnífico e não se atentam a esse detalhe, embora esteja escancarado. O que nós fazíamos com os animais? Exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. É quase que um paralelo com Denis, essa hecatombe incessante dos animais inofensivos e indefesos. Quero só trazer essa frase logo de supetão. Muito bom, Lucas. Eu acho interessante a gente falar um pouco também sobre o conceito de obsessão. Eu não sei se todo mundo que está aqui está acostumado, né, com o tema, eu acredito que sim, mas eu acho que é sempre importante a gente falar que a obsessão é essa ação persistente que um espírito exerce sobre o outro, né? E aí você explicou aí os vários meios que isso é possível, né? Encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, né? Então, o que tem em comum em todas essas questões é que ela vai desde uma simples influência moral, né, sem muitos sinais exteriores, até uma perturbação completa do organismo físico, espiritual e das faculdades mentais. Isso está lá no livro Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita, da Sueli Caldas Schubert, que é um livro muito bom sobre o assunto, eu recomendo a todos. E aí, nesse processo de obsessão, é interessante a gente fazer essa diferenciação também entre o vampirismo, porque normalmente a gente fala muito sobre a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, até uma certa discussão, né, que Kardec vai trazer ali no finalzinho da sua vida, sobre a possessão, né? A princípio ele nega, depois ele diz que existe essa possibilidade. E aí depois vem o vampirismo, né? Isso não é uma escala, né, gente? É interessante também frisar isso. Não significa que a coisa vai indo até chegar no vampirismo. São questões diferentes que podem acontecer de maneira até simultânea, vamos dizer assim. E o grande diferencial, talvez, entre a obsessão e o vampirismo é que, normalmente, pela experiência que a gente tem de reunião mediúnica e pela literatura espírita, a obsessão ela está muito ligada a questões de vidas passadas, né? O vampirismo, normalmente, ele está ligado a hábitos nossos que a gente se coaduna, né, se associa mentalmente a outros espíritos que nos sugam as energias, né? Isso só para a gente fazer esse paralelo entre obsessão e vampirismo.
E nesse mesmo livro, né, que você citou aí da Sueli Caldas-Schubert, no capítulo 15, ela falando sobre a questão do vampirismo, tem um parágrafo muito interessante que ela explica o seguinte: reportando-se aos ectoparasitas, os que limitam a própria ação às zonas de superfície, e os endoparasitas, os que se alojam nas reentrâncias do corpo a que se impõem, né? Então, ou seja, aqueles espíritos que só obsediam superficialmente e aqueles que realmente ali penetram o corpo espiritual do indivíduo. Traça o autor um paralelo entre a ação desses obsessores. Realmente encontramos muitos desencarnados que agem como ectoparasitas, ou seja, absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam, aqui e ali, como são os que se aproximam eventualmente dos fumantes, dos alcoólatras e de todos aqueles que se entregam aos vícios e desregramentos de qualquer espécie. Aquilo que você comentou, né, Felipe, a questão dos hábitos, né? Então, isso é muito falado em palestras espíritas sobre fumantes, sobre alcoólatras, que eles estão acompanhados, né, nos livros espíritas. O próprio André Luiz, ele narra ali o ambiente de um bar, né, com aqueles espíritos ali bebendo junto com o encarnado que estava ali se deliciando com o álcool, absorvendo essas emanações. E a questão da alimentação é a mesma coisa, né? E na questão da carne em si, nós sabemos que o animal, quando ele é abatido, obviamente ele está num sofrimento muito grande. Então, fisicamente, tem uma descarga de adrenalina no corpo do animal, isso fica ali na carne, fisicamente, a gente ingere. Mas também todo o pavor que ele passa, né, nas horas antes, porque não é, né, o abate do animal não é uma coisa que, algo de meia hora, levou ele para o abatedouro e pronto, já foi, morreu. Não, ele passa ali dias, né? Normalmente umas 48 horas, ele fica sem comer, sem beber, aí é levado para o local de abate, ele passa normalmente a noite inteira ali, junto com outros, e aí começa a andar a fila, ele começa a ver o que está acontecendo com o outro companheiro dele. Então ele sabe que está acontecendo algo terrível, e o próprio ambiente espiritual do matadouro, né? André Luiz, ele também relata isso, né? Que ele visita o matadouro e ele narra que é um ambiente terrível, né? Acontece justamente isso, espíritos ficam ali que quando jorra o sangue quente dos animais, eles se jogam nesse sangue que está caindo ali no chão para absorver isso, né? E quando a gente ingere a carne dos animais, os espíritos fazem o mesmo movimento, né? Eles se aproximam de nós para absorver isso. A próxima referência que a gente vai tratar, do irmão X, ele fala um pouco mais especificamente sobre isso. Então, assim, é algo inegável, inseparável, que o consumo de carne está ligado a espíritos que estão buscando também absorver essas energias, né? E são energias de sofrimento, de dor, energias muito pesadas que a carne carrega, e colocamos isso para dentro de nós, né? E aí eu gostaria só de fazer um puxadinho ali com o Evangelho, numa parte que é muito distorcida, onde Jesus ele é questionado por fariseus por que os discípulos dele não lavaram as mãos antes de comer, né? Não cumpriram com um ritual exterior antes de comer. E aí Jesus fala, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. E erroneamente esse trecho é muito utilizado para dizer que não tem problema nenhum comer carne, né? Sendo que Jesus não estava falando sobre tipos de alimento, mas ele fala sobre o que parte do coração. Então, os hábitos que nós temos é o que parte de dentro de nós, né? Os nossos vícios é aquilo que parte do nosso coração. E
como ele diz, isso nos deixa espiritualmente impuros. E faz todo sentido com todas essas referências que os espíritos trazem, né, sobre a questão do sofrimento dos animais e o consumo de carne ligado à questão do vampirismo, né? Então é preciso a gente ter muito cuidado ao ler o Evangelho e não tirar aí as palavras do mestre fora do contexto do qual ele disse. Então, o ritual exterior não purifica nem impurifica o homem. Agora, os nossos hábitos e nossos vícios, isso sim nos torna espiritualmente impuros e sujeitos aí à ação desses espíritos, né? A lei de semeadura. Só antes da gente passar para a próxima referência, trazer uma coisa muito interessante, que Alexandre diz o seguinte: vampiro, para os homens, é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Ele diz que essa definição, no fundo, não está errada. Vampiro é toda entidade ociosa. Então, se André Luiz logo em seguida, ou melhor, Alexandre por André Luiz logo em seguida nos compara a vampiros, precisamos realmente questionar a que motivo, causa, nossa alimentação está servindo mesmo. Vampiro é toda entidade ociosa, alimentando-se do sangue dos vivos. E só apontando na fala do Murilo com relação a André Luiz, ali no Matadouro, capítulo 11 de Missionários da Luz, Intercessão. André Luiz, que passou 8 anos no umbral, ele mesmo conta, capítulo 1, capítulo 2 do Nosso Lar, sobre isso, com fome, com sede, com a consciência ali latejando, não conseguia dormir. Ele fala que os breves minutos que conseguia dormir eram, assim, importantíssimos. Esse espírito que passa por toda a situação é chamado de suicídio indireto, perseguido por entidades trevosas. Ele vai dizer, nesse capítulo 11 do Missionário: nunca senti tanta repugnância na minha vida. Nunca senti tão enojado. Então imagina um espírito que passou pelo que ele passou. Que ele mesmo diz, né, capítulo 5 de Nosso Lar: não tem ser que sofreu mais do que eu. Agora vai dizer: nunca senti tanta repugnância quando assistindo aquela série. Tem aquela frase clássica do Paul McCartney, né? Se os matadouros tivessem paredes de vidro, o mundo inteiro seria vegetariano. Se matadouros tivessem paredes de vidro, não existiria necessidade nenhuma do móvel existir e da gente estar aqui hoje, nesse domingo de manhã. Não existiria. Muito bem, Lucas. É interessante, né, você está falando essa frase do Paul, eu estou lembrando aqui, né? Se eles tivessem, os matadouros tivessem parede de vidro, todos seriam vegetarianos. Imagine se eles tivessem parede de vidro e nós fôssemos capazes de enxergar o lado espiritual desse matador. Aí, exato, com certeza, todos nós seríamos vegetarianos diante do que André Luiz narra nesse capítulo, né? E ele fala uma coisa muito interessante também, ele fica tão atordoado com essa ideia, né, que ele diz assim: a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E realmente, né, quando a gente lê esse capítulo, a gente fica, nossa, né, a grande parte da população sofre dos mais variados vícios, inclusive da alimentação de carne, né, como o Murilo bem enquadrou aí dentro dos vícios, como cigarro, como o álcool, né? E isso não é o Murilo que está falando, né? O Emmanuel fala isso na 129 do Consolador, né? O Humberto de Campos, enfim, vários outros espíritos, está lá no nosso catálogo, falam que a alimentação à base de carne é um erro, é um vício, né? Então, é preciso que a gente realmente enquadre a alimentação nesse nível, nesse ranking, né? Para que a gente possa vencer esses vícios como outros, como a falta do perdão, como a fraternidade, a dificuldade, né, que a gente tem com a fraternidade, como o egoísmo, como os vícios, né, que são mais claros, assim, cigarro, drogas, sexo desvairado, né, enfim, a alimentação entra nesse ranking de uma possibilidade de obsessão, de vampirismo, né? E isso nos traz, pode nos assustar no primeiro momento, mas também nos aclara as ideias para que nós possamos alterar os nossos comportamentos e assim sermos mais fraternos, mais felizes, mais saudáveis, né? E além, claro, de permitir que nossos irmãos animais
se libertem de toda essa situação que nós causamos para ele. Lucas, eu não sei se você ia colocar agora, se é no final, mas tem uma pergunta muito interessante ali, eu gostaria de depois falar sobre ela. Você quer comentar? Qual que é? É da Elizabeth Duarte. Esse aqui? É. Se você quiser comentar, pode comentar. Então, a pergunta, né? Qual o impacto espiritual para nós brasileiros em decorrência de o Brasil ser um principal exportador de carne? Assim, né? De supetão, não estudei profundamente sobre essa pergunta, mas abri aqui no Google uma matéria recente, matéria de 17 de junho desse ano, falando de um índice global de paz, né? Global Peace Index, um estudo internacional que fala que o Brasil ele é um dos países mais violentos do mundo. Né? E fazendo uma associação, é muito provável que a relação, né, que ela expôs da gente ser o maior exportador e talvez um dos maiores consumidores de carne do mundo, né, um dos maiores criadores de animais do mundo, impacte diretamente nas questões pessoais de violência no Brasil. Né? E a gente vê isso crescendo cada vez mais com feminicídios, com homofobias, né, e ataques violentos de todas as espécies, né, dentro e fora dos lares, assassinos dentro das próprias famílias, né, e muitas vezes a gente não faz esse link, essa ligação de que essa violência externa ela pode e deve estar altamente ligada a essa violência que nós causamos aos animais diariamente nas nossas vidas. Se alguém quiser complementar. Só complementando, né, tem uma frase conhecida do escritor russo, Leon Tolstói. Ele era vegetariano, ele escreveu livros falando sobre vegetarianismo, e ele disse o seguinte: enquanto houver matadouros, haverá campos de guerra. Colocando essa ligação, né, entre matar animais e o ser humano se matar, né? E os espíritos também falam isso, né? A Joana de Ângeles, ela fala que a nossa agressão com a natureza faz com que, né, a gente mata e mata-se por fim por não saber usar a nossa liberdade, né? E se a gente pensar nesse aspecto espiritual, a psicosfera, né? A psicosfera de um matadouro. E são dezenas de milhares de matadouros ao redor do planeta. Fora as fazendas de criação, que também são ali centros de sofrimento animal, né? Aqueles animais ali engaiolados, encarcerados, eles estão em sofrimento. Os laboratórios de vivissecção. Então, assim, é uma egrégora de sofrimento que os animais passam por causa do homem, por imposição do homem. É muito importante a gente separar o sofrimento que eles passam na natureza, que tem uma programação divina, pedagógica para eles, do sofrimento que nós impomos a eles. E só de abate de animais terrestres, por ano, são 70 bilhões. Né? De aquáticos, calcula-se em torno de 1,5 trilhão. Então, todo esse sofrimento forma uma pesada nuvem envolvendo o planeta e vai voltar, né, contra quem? Vai recair em quem? No homem que causou tudo isso. Então, acho que é muito claro, né? Não precisava nem os espíritos estarem dizendo isso para a gente, né? Deveria ser uma conclusão óbvia de que todo esse sofrimento vai fazer com que a gente se mantenha nesse ciclo de violência e de morte, né? Muito provavelmente as referências de Humberto de Campos vai precisar ficar para a semana que vem, porque eu quero muito comentar em cima também da fala do Mu e do Luiz. E essa questão que a gente está trazendo, ela entra direto em choque com a visão que muitos espíritas têm, né? De que não há necessidade, não é um problema imediato, pensar na nossa alimentação agora. Há problemas mais urgentes, especialmente com relação à vida humana na Terra, que precisam ser pauta primeira do que outra. Né? E sempre aquela ideia de que quando for um planeta de regeneração, a gente pensa nisso, vai dar tempo da gente focar nisso e etc. E a gente menospreza o que o próprio Alexandre diz para André Luiz. Os animais nos pedem roteiro evolutivo. Nos pedem amparo, apoio, consolo,
O evangelho que a gente tanto lê, que a gente tanto se admira, que a gente tanto chora, é deles também. E aí eu quero trazer Caminho da Luz, Emmanuel, quando ele comenta para nós o seguinte: quem quiser buscar referência, capítulo 3º, quando ele fala sobre as raças adâmicas, né? Ele vai falar sobre Capela, os mundos felizes, ditosos ali, né? Quase todos os mundos que eles são dependentes, o sistema de Capela, já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, condições de atraso moral. Nós estamos atrasados. Nós não estamos no tempo devido, nós estamos atrasados. Onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade, e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Tem essa questão, se realmente o que a gente come vai influenciar com relação ao espírito, mas não é com relação à alimentação. Daí eu trago a fala do Murilo para nós, né, sobre essa questão da gente comer e ficar mal, né, embrutecer-se moralmente. A questão não é essa. A questão é por que comemos, por que insistimos em comer. Trazendo a primeira fala de Alexandre, ele diz: não é possível, não devemos nos espantar com as doenças da alma e do corpo que surgem hoje. Crianças que nascem com muita questão, já nascem de berço, com sérias alergias à carne, a laticínios, a derivados de modo geral. Conheço crianças que são alérgicas a ovo. Não é de se espantar que isso aconteça. Ele mesmo diz, porque cristalizamos, milênios após milênios, vícios do sexo e da alimentação. Não é o comer, é por que comemos, por que insistimos em comer, por que insistimos não olhar para o animal com dignidade, com carinho. Você quer comentar, Luiz? Não, Safana, eu estou lembrando de uma coisa interessante. Tem um amigo meu que ele é médico, o Dr. Gilson Freire, e ele fala, tem uma frase que me marcou muito a primeira vez que eu ouvi, eu nunca mais esqueci. Ele fala que nós, seres humanos, estamos ligados aos apetites subdiafragmáticos, né? O diafragma fica aqui, né, na região da barriga, então a gente só se liga o quê? Com a questão da alimentação e do sexo, né? E aí isso tem a ver até com a relação dos nossos chakras aqui mais inferiores, enquanto que a gente esquece dessa ligação dos chakras superiores, né? Coronário, frontal. Então, não que eles não sejam importantes, né? Eles têm as suas funções, mas a gente precisa sublimar essas energias, né? A gente precisa ter mais controle sobre esses apetites, né? E a comida não está fora disso. E lembrando dessa questão, né? Realmente não vai dar para a gente entrar na outra, infelizmente. Queria muito falar sobre ela, mas eu lembrei que agora, em cima da pergunta da Elizabeth, a gente participa de reuniões mediúnicas aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu posso falar o nome da pessoa, mas é uma pessoa com muita experiência, ligada até à FEB também. E a gente participa de reuniões mediúnicas lá, com poucas pessoas, uma reunião muito privada. E certa vez a gente abriu para o Brasil, né? O Brasil passando... Não foi agora com essa questão toda atual que está acontecendo, não. Tem uns anos isso. E a gente pegou, vamos abrir para o Brasil, né? E deixar ver o que acontece. E era engraçado que eu e o Rafael, eu acho que o MOV já existia, estava no seu início, e a gente já falava bastante sobre essa questão espiritual, né? Baseado nessa referência do Missionários da Luz. E aí, esse dirigente da reunião, ele não acho que não é vegetariano até hoje, mas ele não dava muita atenção para essas questões. E aí, para nossa surpresa, né, surpresa de todos, a espiritualidade nos encaminhou para uma questão muito grave relacionada aos matadouros no Brasil e aos vampiros, e a como isso atrasava o progresso do Brasil, do povo brasileiro em geral. Né? E aí agora, lendo essa pergunta, eu lembrei desse fato, que já deve ter uns 3 ou 4 anos. E aí, assim, eu lembro de espíritos falando isso, que eles queriam ver as pessoas, né, comendo carne, aquela coisa, né, eu gosto daquele bife sangrando, né, que o pessoal fala assim, de boca cheia, né, o bife sangrando, que é bom. E eles incentivavam mesmo esses hábitos para poder vampirizar as pessoas
e do lado deles poderem manter, né, as energias psíquicas deles, poderem manter esses hábitos mais grosseiros e até inenarráveis, né, como André Luiz coloca ali no capítulo. Então, a gente precisa ficar muito ciente da complexidade que é a ingestão de carne. Porque, como eu falei lá no início, muitas vezes a gente só leva a questão da alimentação e muitas vezes a gente só leva assim, os animais sofrem, né? Essa talvez, para mim, particularmente, é a causa mais importante, é o sofrimento dos animais, né? Mas existe um mundo de situações por trás disso, né, que envolve a esfera psíquica, que envolve a esfera do duplo etérico nosso, né? O duplo etérico, ele é o corpo vital, ele é onde está a energia vital que mantém os seres vivos. E há uma questão tão complexa por trás disso tudo, né, que a gente não vê, que a gente não enxerga, e que está associada ao vampirismo, que está associada à obsessão, que talvez a grande maioria de nós não tenha ciência. Então é importante, acho que o foco desse episódio é que a gente tenha ciência dessas situações, para que a gente não seja e não alegue, né, para que a gente não seja vítima e não alegue ignorância diante dos fatos, né, para que a gente possa, com essa consciência, fazer as modificações necessárias para contribuir para o contrário, contribuir para um Brasil, para um mundo mais justo, mais sereno, mais pacífico, né, que tem toda a relação com esse hábito nosso com a carne e com a exploração animal. Eu queria fazer 2 comentários. O primeiro deles é o seguinte. O nosso querido Zé Aparecido, né, coordena aqui toda a Rai TV, ele acabou de mandar para a gente aqui o seguinte, para a gente prosseguir, para a gente não parar o programa, para a gente ir além de 1 hora. Maravilha. Então, ele jogou aqui para nós agora, ele está acompanhando. Então, grande abraço para o Zé. Então, a gente aceita, né, esse presente tão gostoso. Então, agora a gente vai passar para a próxima citação, a próxima referência de Humberto de Campos, o que é de Humberto, mas antes eu queria comentar em cima da fala do Luiz sobre essa questão realmente da gente como se entendendo ao mesmo tempo com o universo que a gente está conectado e com o nosso próprio universo interior. Eu queria ler um trechinho, são só 2 trechinhos, que é com relação ao discurso do Philip Wallace, né, um ativista, ele é economista e hoje ele é ativista vegano, né, ativista da causa animal, e é um discurso que ele fez sobre uma certa feita, acho que foi em 2012, era uma noite assim de debates. De um lado, pessoas que diziam, precisamos continuar comendo animais. Eles traziam suas razões e motivos. Do outro lado, eram pessoas defendendo a questão de precisamos tirar os animais do nosso prato, precisamos repensar nossa alimentação, nosso estilo de vida. E o Philip Wallace estava no outro lado, né? Por que precisamos tirar os animais do nosso prato? Ele deu um discurso muito bonito. Quem quiser procurar depois, Philip Wallace, tá em inglês, mas tem em português, Philip Wallace discurso, vegano, etc., deve encontrar com facilidade no YouTube. Ele fala o seguinte, eu vou traduzir aqui enquanto leio, porque eu encontrei o original em inglês. Ele vai trazer o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush. George Bush estava errado. O eixo do mal não passa pelo Iraque, pelo Irã ou a Coreia do Norte. Passa pelas nossas mesas de jantares. As armas de destruição em massa são os nossos garfos e facas. Nossos garfos e facas. Mais para frente, ele vai dizer, os animais não são apenas outra espécie, eles são outras nações. E nós assassinamos eles ao nosso bel prazer. Recordando agora, mais uma vez, Denis, que nós trouxemos mais cedo, né? Nessa hecatombe dos animais inofensivos. Justiça não pode, justiça precisa ser cega para raça, cor, religião ou espécie. Se a justiça não é cega, então ela será utilizada como arma de guerra, de terror. De terror. E aí ele comenta, acredite em mim, se matadouros tivessem paredes de cristal ou paredes de vidro, nós não estaríamos tendo esse debate hoje. Então, reforço mais uma vez. Nós não estaríamos tendo esse debate aqui agora, todas as referências do móvel, se os matadores tivessem essas paredes de vidro. Se a gente realmente tivesse compreendido que a experiência de André Luiz, no capítulo 11, né, de Missionários, nunca senti tanta repugnância. E Alexandre vai cutucar, porque é surpresa.
Nós mesmos, quando estávamos encarnados, vivíamos visitando, né, matadores, frigoríficos, açougues. A Alexandre mesmo comenta, eu lembro que quando estive encarnado, era uma felicidade o leitão assado. Quase querendo dizer, André, essa é a origem da nossa alimentação. Essa é a origem. E aí tem uma frase muito bonita. Todos aqui que eu trouxe são frases muito bonitas. Mas ele comenta o seguinte. Deixa eu encontrar que eu perdi sem querer aqui. Ele fala o seguinte. Paz não é a ausência da guerra. Paz é a presença da justiça. A paz que a gente procura muitas vezes começa ou se inicia sendo desenhada no menu que a gente come. Nas vidas que consumimos. Lembrando Jesus, né, pelo texto de Humberto de Campos, acho que a Ju pode trazer aqui para nós. Jesus comentando sobre, quem quiser procurar, é a dissertação inacabada. Dois judeus vão perguntar para Jesus sobre a interpretação de Jesus sobre os 10 mandamentos. E quando chega sobre não matarás, o Cristo mesmo diz, eu, porém, vos digo, seremos cobrados por todas as vidas que consumimos, todas as vidas que matamos e consumimos. Então, precisamos pensar sobre essas questões mesmo. De verdade mesmo, com sinceridade, sem espírito, naturalmente, de um falso moralismo, porque nenhum de nós nasceu vegano. O Murilo não nasceu, o Felipe nasceu, eu não nasci. Misericórdia, eu moro no Amazonas, rodeado pela floresta amazônica. Aqui nós comemos tartaruga mesmo. Servimos o casco de tartaruga com farofa de tartaruga mesmo. Comemos cutia, paca, peixe. O olho, a cabeça do peixe, uma iguaria no Amazonas. Então, nenhum de nós está livre dessas questões que precisam ser repensadas. Nosso passado com relação aos animais não é um passado de felicidade, é um passado de grandes delitos. São criaturas que nos pedem roteiro evolutivo, não o contrário. Nossa sede do Cristo, né, como diz Emmanuel, capítulo 290 do livro Deus Conosco. Em torno de nós há um povo que tem sede e fome do Salvador. Os animais também têm sede e fome do Cristo. Eles recebem o Cristo ali na manjedoura e nós crucificamos ele ali na paixão de Cristo, no Calvário. Quer dizer, que raciocínio é esse a gente para dizer que a causa da libertação animal, de repensar nos animais como seres realmente que merecem nosso amor, que não merecem serem comidos por nós numa questão emergente, urgente, se eles aceitaram o Cristo primeiro do que nós, se eles viram a luz do mundo brilhar primeiro do que nós, que razão é essa, sabe? A paz não é a ausência da guerra, é a presença da justiça. Justiça precisa ser cega para raça, cor, religião ou espécie. Se ela não é cega, ela será utilizada como arma de terror. E aí ele comenta o seguinte, sabe, eu acredito que outro mundo é possível. Eu acredito que um outro mundo é possível. E acho que é por isso que a gente está aqui. Né? Eu, Luiz, o Murilo, os amigos comentando, os amigos aqui no Instagram, porque a gente acredita que esse mundo é possível. Né? Só para encerrar minha fala, a Ju trouxe a referência aqui para nós, né? Pontos e contos, né? O texto é dissertação inacabada. Quem quiser pegar depois. Reza a lei do passado. É o Cristo falando. Não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma, e que se faz indispensável a vigilância sobre nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza. Porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. A gente pode avançar para a próxima referência, amigos? Massa. A próxima referência, pessoal, quem quiser buscar no nosso catálogo, no próprio opúsculo, é do nosso querido Humberto de Campos. Está no livro Contos e Apólogos, capítulo 15, O Enigma da Obsessão. Quem procurar no nosso catálogo de referências do MOVE, vai ver que é a referência 113, um texto gigantesco, maceta, isso é muito grande, mas a gente trouxe um trechinho como está no opúsculo para a gente comentar. Humberto escreve o seguinte: os homens que se julgam distantes da harmonia orgânica, sem o sacrifício dos animais, são defrontados por gênios invisíveis que se acreditam incapazes de viver sem o concurso deles. O enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Quando o homem cumprir em si mesmo as leis superiores da bondade, a que teoricamente se afeiçoa, deixará de ser um flagelo para a natureza, convertendo-se num exemplo de sublimação
para as entidades inferiores que o procuram. Tem só um complementozinho interessante aqui, eu estou com o opúsculozinho na mão, e ele diz assim: quem devora os animais, incorporando-lhes as propriedades ao patrimônio orgânico, deve ser a apetitosa presa dos seres que se animalizam. Os semelhantes procuram semelhantes. Esta é a lei. Acho que tem uma frasezinha que eu só não li, que eu achei muito bonita. Quando a gente tem essa percepção que o Humberto trouxe, né, da gente se converter em um exemplo de sublime, convertendo-se num exemplo de sublimação para as entidades inferiores que nos procuram, ele diz: então, a consciência particular inflamar-se-á na luz da consciência cósmica e os tristes espetáculos da obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Não tem como falar disso e não conectar com o que a gente falou sobre o lado espiritual do planeta Terra, especialmente do Brasil, como maior exportador de gado do planeta, o texto que a gente trouxe de Emmanuel sobre a Caminho da Luz, da gente ingerir as vísceras dos animais e marchar sobre hinos de guerra, quando tendo essa percepção desse compromisso sagrado de respeitar a natureza, despertando para uma consciência cósmica, uma consciência que vai além do planeta Terra, além da espécie Homo sapiens sapiens, né? Então, os tristes espetáculos da obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Isso é muito poderoso, isso é muito bonito. Mu, acho que você iria comentar? Bom, agradecer o Zé aí, já desde hoje ele dá essa meia hora a mais, né? E os próximos programas vão ser de 1h30, porque a gente não ia conseguir abordar a tempo aí, que é muita coisa. E também, né, nesse mesmo trecho aí do Humberto de Campos, ele fala assim: o ímã que atrai o ferro não atrai a luz. Então, assim, a gente vai formando, né, realmente um elo aí de referências que vão se complementando e dando essa ideia geral, esse panorama geral, né, de que aquilo que nós fazemos para os animais acaba recaindo em nós. E a sintonia, né? A sintonia é essa. Se estamos ingerindo algo que é o pedaço de um ser que sofreu, não tem como isso não causar sofrimento a gente e atrair seres sofredores, né? Porque também, assim, nem sempre esses espíritos que vão se ligar ali a quem consumiu a carne, eles são obsessores. A maioria deles são espíritos que, como ele diz, se crê incapazes de continuar sobrevivendo sem absorver aquelas energias, né? Então, eles estão com aquela fixação mental de que é preciso comer carne para continuar vivo. E a maioria deles não tem noção do que desencarnou. Então, faz isso justamente porque sente fome lá no plano espiritual e acredita que precisa consumir carne. E aí, como eles não têm, né, mais acesso, eles vão se aproximar de quem está consumindo. Né? A mesma coisa, como foi falado anteriormente, um fumante, né, um alcoólatra, é essa sintonia que se forma. E no próprio livro dos Espíritos, na questão 716, Kardec pergunta o seguinte: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E os espíritos respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, é justamente a situação em que esses espíritos, tanto encarnados como desencarnados, estão, né? Nesse ciclo aí de vampirismo, né? São necessidades que nós criamos, mas que não são reais, né? Nós acreditamos ter essa necessidade do consumo de carne. E também a questão, né, de desequilíbrio também passa para o corpo físico,
Então, foi publicado esse ano na BMC Medicine, uma revista internacional de estudos aí relacionado à questão da saúde, falando que o consumo de carne aumenta o risco de doenças comuns, como as cardiovasculares, diabetes, pólipo e refluxo, né? Então, a gente vê se materializando o desequilíbrio que toda essa ingestão de sofrimento causa, né? Então, o consumo de carne não é uma simples questão de hábito, né? Uma simples questão de escolha pessoal. É uma coisa que vai muito, muito além, foge até da nossa compreensão, né? Como nós falamos anteriormente, a questão da própria violência entre os homens, né? E aí tem um comentário que a Trícia colocou, se você conseguir trazer aí, que ela fala sobre a teoria do elo, que é muito interessante essa questão. E no MOVE temos um artigo lá falando justamente sobre a questão dos trabalhadores dos matadouros e frigoríficos, falando de um estudo que uma criminologista americana ela realizou ao longo de vários anos sobre os trabalhadores de matadouro. Então, ela narra ali os problemas psicológicos que eles acabam adquirindo por estar numa atividade violenta, né, de matar os animais, sentimento de culpas que eles sentem, uma elevada taxa de alcoolismo, de depressão, de suicídio que existe entre esses trabalhadores. E a teoria do elo, né, se eu não me engano, fala a respeito da violência doméstica, que está ligado, né? Você ser violento com os animais também vai ser violento com o ser humano, né? Então, muitas vezes é tratado, né? Fulano ele maltrata animal, né? Mas é só o animal, né? E, no entanto, esse sujeito ele está propenso a fazer isso com pessoas também, né? É inseparável aquilo que se faz com o ser não humano com o ser humano. Então, a gente precisa ter essa dimensão que nada está isolado na natureza. Nenhuma ação nossa permanece isolada. Paulo de Tarso, ele... Perdão. Paulo de Tarso, ele diz que nós somos acompanhados por uma grande multidão de testemunhas. Essa multidão de testemunhas são nossos irmãos do plano espiritual. E eles estão sempre de olho nas nossas fraquezas, de olho naquilo que eles podem fazer ali para tirar vantagem de nós ou nos induzir a ter atitudes que vão beneficiar a eles, né? Como a questão do consumo de carne. Então, a coisa é muito profunda e vai para campos aí que foge à nossa compreensão, né? O Leandro colocou aqui logo em seguida. Em minha cidade tem 13 matadouros. Já ouvi relatos de trabalhadores e é muito triste. Então imagina qual o trabalho de um ser humano que é ele realmente apertar seja uma pistola, né, de ar ou não, realmente pelo corte na garganta, enfim, como é que é a condição psicológica desse ser humano. Porque nós falamos na doutrina espírita sobre o estado de um suicida no mundo espiritual, as dores que ele passa, falando sobre os ovoides, né, capítulo 7º do Libertação, de André Luiz, mas o ser humano que tem como trabalho matar uma outra vida, ceifar uma vida, isso é muito sério, com relação ao estado psicológico dele. Quais os valores que ele vai trazer ali no mundo espiritual. Imagina se ele realmente tem orgulho da vida que ele tem para si. Minha vida é matar animais. E há muitos relatos, no Brasil, fora do Brasil, da condição realmente que é. Taxas o índice de suicídio, ou tentativa de suicídio entre seres humanos, que tem como trabalho, que trabalham em matadouros, seja na condição direta ali, de matar os animais ou não, é muito grande essa taxa de suicídio, de desprezo pela vida e de depressão. Muitos deles têm problemas psicológicos severos, agravados. Mas é importante pensar também que, especialmente na pistola pneumática, né?
Essa pistola, esse gatilho não é apertado sozinho. Há toda uma cadeia ali que faz com que o homem aperte. Lembrando Emmanuel, né, da 129 do Consolador. É claro que é importante pensar no ser humano, no homem, que aperta o gatilho ali, isto é, que utiliza daquela forma de, vamos dizer assim, de gesto menos feliz para ganhar o pão da vida. É importante considerar, como ele diz, a roda econômica. Mas a gente não pode menosprezar que esse gatilho não se aperta sozinho. Nós apertamos esse gatilho com esse homem. E falamos aqui dos animais, mas também lembrando sempre, veganismo, no seu conceito mais assim, primordial, é sobre a vida do ser humano e a vida dos animais, seres sencientes, porque falar do não comer os animais é falar também do respeito ao ser humano, ao homem, à mulher que trabalha em matadores, que trabalha em toda a cadeia de entrega da carne, porque eles também têm sérias condições psicológicas que precisam ser lembradas, respeitadas, né? Os traumas psicológicos que ficam, o desprezo pela vida, mais uma vez, o índice, a possibilidade do suicídio, a depressão, os remédios, graus de violência severos, enfim. Também é falar do respeito, da condição de dignidade que esse ser humano merece. O ser humano merece. A gente pode pensar, por exemplo, né? O Mu comentou um pouco sobre essa questão da gente se revoltar. O que acontece com o nosso lar? Eles passam, eu não lembro agora se são 10 ou 20 anos. Na minha cabeça são 20 anos que os habitantes do nosso lar se rebelam porque eles querem ingerir carne no mundo espiritual. Eles contrabandeiam carne do umbral para dentro de nosso lar. Então o governador fecha ali o acesso do nosso lar para o umbral por conta disso. E a gente fala que não é uma questão, não deve ser prioritária ou importante. Quando o nosso lar, que é para muitos espíritas um modelo da cidade perfeita, tem problemas seríssimos com carne, com alimentação, porque é tão viciado que não percebe, não se permite questionar. Mas, mais uma vez, falar de tudo isso, além dos animais, é também dar dignidade para a vida humana. Para a vida humana. Porque, é claro, quando a gente fala sobre essa obsessão, e como o Murilo trouxe essas questões psíquicas, que falam especialmente da alma, tem aquelas questões físicas, sobre a nossa alimentação, o que ela causa no planeta e em nós mesmos. Né? Não sei se os amigos querem comentar um pouco com relação à carne em si, e as últimas pesquisas, né, que surgiram com relação ao câncer, especialmente as pesquisas do OMS e os ditos do próprio Ministério da Saúde do Brasil. Vocês querem comentar em cima disso também? Eu queria, antes disso, falar mais um pouco sobre essa questão do vampirismo. Claro. No livro da Sueli que a gente já citou, né? Obsessão e Desobsessão, Profilaxia Terapêutica Espírita. Ela, baseada nesse capítulo, do Dicionário da Luz, capítulo 4, ela fala o seguinte: existe vampirização em larga escala, desde os tempos imemoriais. Sempre existiram criaturas que vivem às expensas de outrem, absorvendo-lhes as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Assim, os que se encontram apegados às sensações materiais prosseguem, após o túmulo, a buscar sofregamente os gozos em que se compraziam. Para usufruí-los, vinculam-se aos encarnados que viram em faixa idêntica, instalando-se, então, o comércio das emoções doentias. Por outro lado, os obsessores, por vingança e ódio, ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, enfraquecendo-as e exaurindo-as para conseguirem maior domínio. Isso é muito importante o que a Sueli traz ali, né? Resumindo um pouco de tudo que a gente falou aqui até agora sobre essa questão, né? Sobre o que o Lucas estava falando, o que o Murilo estava falando, como que muitas vezes esses vampiros nem são seres maléficos, assim, né? Como a gente imagina, mas são pessoas comuns que não conseguiram, em vida, se desfazer dos vícios, né? E como a gente falou, a carne está dentro dessa questão. E, por conta disso, elas acabam se associando a outras pessoas com vícios iguais, não para sugar as energias, mas para, enfim, sentir aquelas sensações. E num nível de mais, vamos dizer assim, mais vampiresco, a gente vai ter ali, realmente, os espíritos maus sugando as energias, né? E eles só conseguem fazer isso porque eles encontram sintonia em nós, né? Eu acho que a gente não falou isso em nenhum momento, isso é muito importante falar. Tanto a obsessão quanto o vampirismo, não há vítimas,
no sentido como a gente normalmente entende, né, de que é um espírito mau assediando um espírito bonzinho, né? Na verdade, é sempre, como está aqui, eu até peguei o livro Pensamento e Vida, né, o Emmanuel, nesse livro todo, vai tratar sobre essa questão, mas especialmente no capítulo 8, onde ele vai falar da associação, né, nós estamos todos conectados uns aos outros pela faixa do pensamento, né, pela faixa da mente, como ele fala. Então, se estamos sendo vampirizados, se estamos sendo obsediados, é porque nós também, em algum grau, em algum nível, nos comprazemos ainda com as inferioridades. Então, é muito importante isso que a Sueli fala, né? Para que a gente possa se proteger disso tudo. Eu trouxe também uma outra referência que está no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 34, em que o Dr. Dias da Cruz, para quem não sabe esse livro, não era um livro, né? O Chico gravava as reuniões mediúnicas dele e depois virou esse livro. Algumas, provavelmente não vieram todas as gravações. Então, por isso que é Instruções Psicofônicas, isso aqui foi falado pelo Chico, né? Então, o Dr. Dias da Cruz, incorporado no Chico, ele vai fazer não vou ler o capítulo, ele não é grande, é 1 página e meia, mas ele vai fazer uma referência entre a parasitose física, né? Os parasitas, carrapatos, ácaros e outros parasitas parasitas internos, como as larvas, né? Faltou o nome agora, né? Enfim, mas há parasitas internos, né, no nosso organismo físico, há parasitas externos, e ele vai fazer uma analogia dessa parasitose física com a parasitose espiritual, que ele chama de vampirismo. E ele vai dizer que é pelo imã do pensamento que a gente se liga a esses vampiros. E que quando a gente faz essa ligação que é mútua, há um desequilíbrio, porque essas entidades elas estão em desequilíbrio muito grande, há um desequilíbrio que é capaz de levar a uma série de doenças físicas e, principalmente, corroem, ele usa essa expressão, corroem a nossa vida moral através de um pensamento desgovernado e que, através disso, podem trazer psicoses, assim, vamos dizer, das mais diversas, levando até a morte prematura, né? E a gente tem, o Lucas lembrou do capítulo 5 de Nosso Lar, e eu lembro também que o Henrique de Luna chega para André Luiz e fala, né? Infelizmente, você veio pelas vias do suicídio. Ele fala, eu não, como assim? E aí ele fala, sim, né? Você exagerou lá na vida física dos mais variados sentimentos e também da gula. E também, né, ele não fala especificamente da carne, pelo menos eu não me lembro dele falar especificamente da carne, mas ele fala dos exageros da comida em geral, e a gente viu que a carne entra nesses exageros, nesses vícios, e que, se eu não me engano, André Luiz morreu de alguma ulceração no estômago, né? Alguma coisa relacionada... Foi câncer no estômago. Câncer no estômago, né? Então... Curioso, né? Porque ele... Perdão, mas é não, só curioso, porque ele bebia muito, fumava muito, tinha muitas relações fora do casamento, tanto que ele contrai sífilis, mas o motivo principal dele desencarnar, como ele diz, lutas, né, na casa de saúde, ali em Nosso Lar, é por conta de um câncer no estômago. Não teve, assim, ele não comenta câncer no pulmão, câncer em outra região, enfim, ou câncer no fígado, comenta especialmente com relação ao câncer no estômago. Não é no fígado, não é no pulmão, é no estômago. Exatamente. Então, a gente sabe que a carne pode levar, né, vocês já comentaram, ao câncer, mas também essa parasitose causada, né, esse vampirismo causado pelos espíritos, também pode levar a câncer e outras doenças piores, né, que são as enfermidades mentais, que é o caso dos trabalhadores dos matadouros, né? A gente tem pesquisas aí que mostram que a grande maioria deles tem problemas mentais seríssimos, porque muito provavelmente, como eles trabalham diretamente com aquele ato, eles estão sendo vampirizados, né? Mas, como o Lucas bem falou, eles não puxam o gatilho sozinho, né? Nós que consumimos a carne também estamos puxando esse gatilho juntos e também podemos, né? Não é uma certeza, mas podemos estar sendo vampirizados. E aí, só para fechar minha fala,
é interessante que ele dá, vamos dizer assim, a proteção para essa questão da vampirização, e ele fala o seguinte, ele fala, ó, usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mentopsíquica, os antissépticos do Evangelho. E aí a primeira coisa que ele fala é bondade para com todos. E a gente já há algum tempo no MOVE, a gente sempre fala que, né, quando um texto está falando de Evangelho, quando um texto espírita, qualquer que seja, está falando de todos, é todos sem distinção. Né? Não é todos seres humanos. É todos. Animais, não humanos, a natureza como um todo. Né? É toda a vida que existe no planeta Terra, toda a harmonia da vida que existe aqui. Então, esse é o primeiro item que ele coloca, bondade para com todos. Trabalho incansável no bem, otimismo perante o dever, irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas, fraternidade simples e pura, constitui sustentáculo da nossa saúde espiritual. E a gente poderia colocar aqui, né, tudo que a gente está falando aqui em relação aos animais também faz parte do sustentáculo da nossa saúde espiritual e física também. E ele diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o Mestre Divino. Né? Quem são esses outros? Tem até o livro lá dos frades, né? A vida dos outros. Né? Somos todos humanos e não humanos. E é isso, assim eu encerro a minha fala sobre essa questão. Aquele negócio, a gente precisa fazer aquele exercício, né, de lógica, né? A lógica que Kardec sempre pregou que a gente deveria fazer, raciocinar. É só imaginar a gente assistir um vídeo de uma colheita, né? A pessoa ali fazendo uma colheita, seja de fruta, seja de verdura, do que for. Como que a gente se sente? A gente se sente mal, se sente ali, né, com pena do vegetal que está sendo arrancado do solo, né? Ou a gente sente justamente o contrário, né? Aquela beleza da natureza oferecendo, né, todo esse alimento que é natural, né? A planta, ela produz os frutos, que é justamente com esse intuito, né, de serem comidos para depois a semente ser levada para outro lugar e crescer novas árvores e tudo mais. Agora, como a gente se sente assistindo ao vídeo de um abate, né, de um animal, né? A maioria das pessoas não consegue nem assistir. E aí tem aquela frase, né, muito famosa, se não é bom para os olhos, por que vai ser bom para o nosso estômago? Então, se só de ver já nos traz um mal-estar, imagine ingerindo todo aquele sofrimento, né? É sintonizar com esses espíritos. E nessa própria referência de Missionários da Luz, ele também fala o seguinte, né? Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, então, ou seja, nós nos portamos como vampiros dos animais no plano encarnado. Nós agimos como verdadeiros vampiros deles, nas formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles. Não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Então, eu acho que fica muito claro, né, que não tem como desvincular o consumo de carne do vampirismo, de doenças no corpo físico, da egrégora de dor e sofrimento que vai alimentar as ações do homem para com o homem, de causar dor e sofrimento. Então, é preciso trabalhar em conjunto,
né, como a gente já comentou. A gente não pode mais dar atenção apenas para as questões relacionadas ao ser humano, achando que só tratando disso vamos resolver os problemas, porque está interligado às questões do modo como nós nos relacionamos com os animais e a natureza. E também não podemos, né, como às vezes a gente vê algum comentário falando que agora eu prefiro animal do que gente, né? Então, assim, a gente não pode ter os extremos, nenhum nem outro. É preciso equilíbrio. Somente com o equilíbrio, né, de tratar de forma igual, né, fazer ao outro que gostaria que fizesse a ti, seja ele humano ou não. É assim que a gente vai conseguir mudar a psicosfera do planeta e, consequentemente, modificar a própria vida aqui no planeta, né? O meu comentário, também como último comentário, para a gente encerrar o nosso debate de hoje, é com relação a esse processo da vampirização que a gente falou psíquico, e o Luiz falou um pouquinho também sobre esse processo do que acontece na forma física, né? A gente citou um pouco André Luiz, desencarna de um câncer de estômago, enfim. E só para trazer algumas fontes, porque a gente sabe que a doutrina espírita, além de fontes espíritas, precisa dialogar imediatamente com a ciência, e até mesmo diretamente com a ciência. A Dalva colocou aqui, na revista vegetariana Vida e Saúde, relata que 1 quilo de carne equivale à fumaça de 600 cigarros fumados, e o pobre do espírita deixa de fumar para dar passes. Tudo bem, a gente pode dizer que a revista vegetariana naturalmente vai puxar, entre aspas, não é, vamos colocar assim, uma gíria vegana, mas puxar a sardinha para o seu lado. A gente também tem aqui, ó, Sociedade Vegetariana Brasileira, que também poderia ter esse mesmo argumento, mas ela diz o seguinte: consumo de carnes pode aumentar o risco de doenças comuns, como doenças cardiovasculares, diabetes, pólipo coloretal e refluxo. Só que ela cita um estudo da BMC Medicine, de 2021, que estudou quase 500 mil de adultos, homens e mulheres, durante 4 anos. E acompanharam especificamente depois de 2010 até 2017, por um estudo do Reino Unido. Tudo bem, a gente pode trazer para a nossa sociedade brasileira Instituto Nacional do Câncer, financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Carnes vermelhas. Carnes vermelhas como de boi, porco, cordeiro e bode, entre outras, são boas fontes de nutrientes como proteínas, ferro, zinco, etc. No entanto, quando consumidas em excesso, podem facilitar o desenvolvimento de câncer do intestino, cólon e reto, uma vez que possuem grandes quantidades de ferro M. Esse nutriente é essencial ao corpo, mas quando em excesso pode ter efeito tóxico sobre as células. E que excesso é esse? O consumo de carnes vermelhas é recomendado em até 500 gramas de carne cozida por semana. Isso é o limite permitido pelas maiores entidades no Brasil, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, etc. 0,5 quilo de carne por semana. Agora você pega um brasileiro que come apenas 0,5 quilo de carne vermelha por semana. Aqui, boi, porco, cordeiro, bode, entre outras. Só uma outra fonte mesmo. A gente pode trazer aqui a ABM Saúde, revista ABM Saúde. A gente pode trazer o guia, ou melhor, a revista Oncoguia, o Instituto Oncoguia também, sobre estudos oncológicos, mesma coisa. Mesmo em baixa quantidade, bacon e carne bovina elevam o risco de câncer. Quer dizer, são resultados. Pode falar, Murilo. Não, só complementando que eu desconheço algum estudo que diga que consumo de brócolis em tal quantidade traz tal problema, né? Ou qualquer outro vegetal. Então, cai naquela questão, né? Se mesmo em quantidade mínima, né? Tem que ter um mínimo ali para não ter problema. Por que correr o risco, né? Sendo que da outra gama, do outro espectro ali, né? Os vegetais não tem problema nenhum, não tem restrição nenhuma, né? Coma à vontade. Pode falar, Luiz. Não, eu só queria, se der tempo, eu queria rapidinho responder a pergunta que a Alice Lima fez. Sinta-se à vontade, amigo. Deixa eu pegar aqui. Que eu acho bem interessante a questão que ela levantou, até algumas pessoas responderam no próprio comentário, que ela pergunta... Não, sabotando a Ju aí. Eu já ia ler. Não, perdão.
Podemos dizer que a carne vermelha é a principal nessa escala de evolução, ou qualquer tipo de carne, como peixe, por exemplo? Né? Eu não entendi muito bem essa colocação final que ela fez, mas me parece que ela está perguntando o seguinte, né? Se qualquer carne traz malefício ao ser humano, ou se a vermelha é mais... Me parece que foi nesse sentido. Olha, a gente não tem, do ponto de vista espiritual, nenhuma referência dentro dos livros clássicos de doutrina espírita que aborde essa questão de maneira assim detalhada, né? Como até acho que a Flávia respondeu no comentário, todas as carnes trazem prejuízo para o ser humano, tanto fisicamente quanto espiritualmente, quanto mais ainda, que a gente já cansou de frisar aqui, esse é o maior fator, traz sofrimento para os animais, né? Mas existe um autor que ele não é considerado pelos espíritas em geral, que é o Ramatiz, que ele traz uma escala. Porque, segundo ele diz, ele fala que quando a gente come a carne, há uma incorporação dessa energia fluídica. Não só como o Murilo relatou há um tempo atrás, da questão da dor, do sofrimento que eles estão naquele momento, e isso se incorpora na carne, mas também em relação ao duplo etérico. O duplo etérico, como a gente já falou aqui, é o corpo vital. É o corpo que todos os seres vivos carregam, que guarda a energia vital, né, determinada para aquele tipo de vida. Né? Até alguém comentou aqui, acho que foi a Kessia, né? Um boi, ele vive 17, 20 anos naturalmente, mas a gente abate ele com 1 ano e meio, 2 anos. E aí, isso faz com que aquele animal esteja riquíssimo de fluido vital. É o que acontece com os suicidas, em geral. Né? Por que o suicida fica preso ao corpo, experimenta aquelas sensações dolorosas? Porque ele ainda tinha fluido vital para viver mais tempo, mas ele tira a vida antes. E aí o Ramatiz diz que cada animal ele tem um duplo etérico, uma energia vital diferente, que é diferente da nossa humana também. E aí ele diz o seguinte, que o pior de todos, por incrível que pareça, normalmente a gente inverte essa posição, ele fala que é o porco. Ele fala que o corpo tem um fluido vital muito denso e que quando a gente ingere a carne de porco, adensa muito a nossa energia vital também. Depois ele fala que é o boi, depois ele fala que são as aves, depois os animais marinhos, os peixes, crustáceos em geral. Né? E aí, coincidentemente ou não, se intui normalmente, as pessoas têm o hábito, não sei explicar porquê, de fazer isso. A única diferença é que normalmente elas invertem, elas vão parando com a de boi, depois com a de porco, depois com a das aves, depois os peixes. Não é uma regra, mas normalmente, né, pela experiência que a gente tem, acaba sendo nessa ordem. O Ramatiz ele só inverte o porco com o boi, tá? Dizendo que seria pior, segundo a visão dele, tá, gente? Isso não quer dizer que é a minha, que eu acredito nisso. Só estou falando como um material para que vocês vão lá, pesquisem e investiguem. São 2 livros que ele vai tratar profundamente disso, Fisiologia da Alma e A Alma Humana e o Espírito Imortal. Tá? O capítulo Problema da Alimentação. Ele vai abordar essas questões. Então fica só para curiosidade aqui, né? Como eu falei, normalmente os espíritas não consideram Ramatiz, mas ele é o único que eu conheço que traz informações nesse sentido. Só corroborando com a fala do Luiz de trazer Ramatiz, as pessoas podem estranhar trazer Ramatiz até outro espírito, enfim, que não seja dito assim espírita, mas isso não pode ser motivo para a gente não trazer a fonte em si. O próprio Kardec comenta em A Gênese, falando sobre o corpo fluídico de Jesus, ou o corpo carnal de Jesus, ele diz, o espírita tem que tomar uma posição. Preciso aqui, na minha condição, de trazer as fontes, explicar os cenários, e o espírita, por consciência própria, realmente entendendo, sob a fé raciocinada, escolher um lado, um caminho. Mas bater o martelo em si, isso não pode. Se faz sentido, à luz da doutrina espírita, o que Ramatiz fala, então perfeito. Não precisa ser refletido por todos nós espíritas. Né? Kardec... Só talvez rapidinho, que não tenha ficado claro, ele coloca essa escala, mas no fundo ele diz que todas trazem problemas para o ser humano. E para os animais, claro, né? E o próprio Kardec comenta, né, sobre a sua biblioteca espírita. Precisa ter livros espíritas e livros contra a doutrina espírita, para continuar pensando, refletindo e por aí vai. E essa questão, acho interessante Ramatiz fazer essa questão, porque quando a gente olha a primeira e a segunda revelação, olha que bonito. Os judeus, eles não podem comer carne suína, eles não podem comer isso até hoje. No Antigo Testamento está proibido, está proibidíssimo comer isso. Né?
E quando a gente vê essa questão, por exemplo, como as coisas vão sendo assim paulatinamente preparadas pela espiritualidade, a primeira revelação proíbe de imediato comer carne de porco. Aí vem ali na segunda revelação, não necessariamente na segunda revelação, mas na época da segunda revelação, a gente vai ver isso ali, principalmente no Paulo Estevão, no primeiro concílio, né, do cristianismo, concílio de Jerusalém, capítulo 5 da segunda parte. Paulo de Tarso, Barnabé vão até Jerusalém conversar com o pessoal. Tito também vai lá conversar com o Tiago Menor, os outros judeus que participavam ali do trabalho, com o evangelista Simão Pedro, e lá eles decidem que os cristãos judeus não podem comer tipos de carnes que são, por exemplo, enforcados. Está em Atos dos Apóstolos também. E a gente vai vendo esse preparo da espiritualidade, vamos dizer assim, no ramo judaico-cristão na Terra, preparando a gente para isso. Até mesmo aqueles que pensam que Jesus mesmo, o símbolo, por exemplo, do cristianismo é o peixe. É o peixe, quando a gente pensa essa questão. O símbolo, a cruz em si é o símbolo do catolicismo, o peixe é o símbolo do cristão. Tem aqueles que pensam, inclusive, sobre o trabalho que Jesus fez, sobre tirar essa influência em cima das outras carnes, para, entre aspas, focar mais no peixe. São outras questões que não cabe a gente focar nisso agora, mas é também uma possibilidade de interpretação do gesto do Cristo, né, de tentar tirar a atenção dos outros tipos de carne para, aos poucos, paulatinamente, preparar a humanidade para outras questões. Né? Mas ainda sobre isso, sobre o que o Luiz comentou, o Murilo comentou, enfim, é óbvio que eu não posso pensar na figura de Jesus como aquele, não deixa de comer esse, come esse, porque é menos pior. Né? Não posso pensar nisso. Mas eu digo assim, trago de novo, é uma fonte, é uma possível possibilidade de interpretação para falar do Cristo. Mas que a gente não pode esquecer o seguinte, sejamos espiritualistas, sejamos espíritas, sejamos ateus, sejamos evangélicos, católicos, como certa feita um espírito amigo comentou conosco. No campo da alimentação, principalmente a base de animais, quando insistimos em extrair o alimento, extrair nutrientes sobre a vida animal, precisamos pensar bastante. Nós temos muito a progredir nessa questão. Nós temos uma fartura de livros que falam sobre isso. O catálogo do MOV é um exemplo. O opúsculo que a gente está aqui debatendo é um exemplo disso. Então, quando a gente pensa assim sobre como principalmente porque falamos de vampirização, sobre proteção espiritual no Evangelho no Lar, proteção espiritual na casa espírita, proteção espiritual na mediúnica, a gente não pensa na proteção espiritual de matadouro. Porque não tem. Está aberto ali. A gente pensa no âmbito espiritual, como é que fica o nosso lar depois do Evangelho, os ares, a beleza, a presença dos benfeitores. A gente fala sobre a presença dos benfeitores na floresta, né? Capítulos finais do nosso lar, os espíritos que habitam a floresta, que ajudam André Luiz e Narcisa. Na casa espírita, mais uma vez na mediúnica, mas a gente não pensa no âmbito espiritual de um matador. E André Luiz comenta a condição dos espíritos ali infelizes sugando o fluido vital dos animais encarnados. Então, aí eu vou trazer a fala do Murilo do Felipe. Se os matadouros tivessem paredes de vidro e a gente tivesse a percepção mediúnica do mundo espiritual, nós não estaremos tendo essa conversa hoje. Não existiria necessidade em absoluto. Então, são os comentários que eu gostaria de trazer com relação a essas questões. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode partir para os nossos agradecimentos? Okay. Eu só quero agradecer os amigos aqui que estão aqui conosco no Instagram, que estão nos acompanhando. A Adriana, o Paulo, o Rômulo, a Aline, a Cris, a Vera, a Nádia, a Zoraia, os amigos aqui que estão aqui nos comentários, né? A Cassie, a Ju, a Flávia, a Dalva, a nossa querida Andréia, a Alice, a Raisna, a Rita, enfim. Muito obrigado pelo companheirismo de vocês, pela presença de vocês. E acho que só ressaltar essa questão que eu falei com relação a Jesus, né, influenciar a comer peixes, vou reforçar mais uma vez. É uma questão que escutamos de outras pessoas, outros pensadores. Não é uma questão que a gente particularmente, eu como Lucas Gabriel compartilho, não acredito nessa visão, nessa percepção do Cristo, mas é uma interpretação do movimento de Jesus.
da mesma forma que aqueles que pensam em Jesus como machista, homofóbico. Já escutei, principalmente palestrantes espíritas, que diziam que Jesus era machista porque não escolheu nenhuma apóstola mulher, não escolheu nenhum discípulo diretamente mulher, como fez com os 12. Enfim, é uma interpretação essa questão de Jesus influenciar, mas que nós particularmente nós não acreditamos. Né? E a Ju recomendou logo em seguida o artigo Jesus comeu peixe, ou Jesus comia peixe, que está no MOV, quem quiser checar. É um artigo uma leitura muito fluida, muito rápida, mas que vale a pena refletir sobre esse argumento que nós utilizamos, se Jesus comeu peixe ou não, etc. Mas, acima disso, que símbolo espiritual traz o Cristo nos atos que o Cristo fez enquanto esteve encarnado. Murilo, Felipe, vocês querem dar suas palavras finais aqui conosco? Bom, só agradecer mais essa oportunidade de participação e sempre ressaltar, né, que nossos comentários aqui, nossas falas, são sempre no intuito de trazer as reflexões dos espíritos sobre esses temas, para que cada um de nós reflita e vá fazendo as mudanças que julgue ser necessárias, né? A gente não tem nenhum intuito de dizer que quem come, quem não come é maior, é menor, é melhor, é pior, é inferior, menos evoluído, né? Não tem nada disso. Apenas trazer essas reflexões para que a gente esteja ciente, né? Esteja consciente da realidade que envolve toda a questão do consumo de produtos de origem animal e a gente faça as mudanças aí gradativas que for possível a cada um, né? Então, gratidão mais uma vez pelo espaço aqui, pela Rai TV, proporcionar isso para o MOV, para o movimento espírita estar refletindo sobre isso. Obrigado, Mu. Luiz? Isso aí. A gente só tem a agradecer, né, todos os amigos que nos possibilitaram estar aqui trazendo esse debate. Um debate que, digamos assim, é um tanto quanto, não vou dizer nem polêmico, mas nos incomoda a todos falar sobre obsessão, falar sobre vampirismo, e ainda mais trazendo um hábito, vamos dizer assim, que não é tão colocado como sendo fator de predisposição para essas questões, que é a alimentação. Mas que bom que a gente está aqui refletindo sobre isso, né? Que ninguém se assuste, que ninguém receba isso de mau jeito, mas que a gente possa, sim, refletir maduramente, né? Ver se isso se encaixa dentro das nossas considerações, ver se encaixa dentro dos estudos que nós temos, né? Nós temos aí o site do MOV repleto de estudos fantásticos, né? Eu colei até aí, Lucas, se você quiser compartilhar com o pessoal o artigo Jesus como Peixe, né? Esse é um de vários artigos, fora as palestras, enfim, tanto material que a gente tem, em que a gente foi enxergando, né, toda a equipe do MOV, que esse tema de ética animal, ele está altamente ligado à nossa evolução espiritual, né? Diferente do que eu mesmo imaginava há uns anos atrás, onde eu falava assim, não, eu preciso aprender a perdoar primeiro, eu preciso aprender a amar, né? Depois eu vejo essa questão de alimentação, depois eu vejo essa questão de produto que não testa, né? E, na verdade, quando eu dei atenção para esse lado, o meu amor, a minha fraternidade, o meu perdão e outras coisas foram impulsionados por esses atos. Então, que a gente possa dar atenção para tudo isso que foi dito aqui hoje, que a gente possa estudar, meditar, refletir, e, de alguma maneira, que isso nos ajude a atingir a nossa meta, que é edificar o reino de Deus em nossos corações, que é seguir rumo à luz, rumo ao divino, né, que habita dentro de todos nós, né, atingindo a nossa perfeição espiritual, a unidade, como está lá no Livro dos Espíritos, que é a meta de todos os espíritos, né? Paulo de Tarso fala na questão 1009. Gravitar para a unidade divina é o objetivo de toda a humanidade. Então, que esse assunto aqui de hoje possa nos ajudar a gravitar para Deus, para a unidade divina. E, amigos, só trazendo uma informação, tecnicamente, a partir do dia 23 de outubro, né, o programa ele vai ter realmente acima de 1h30 de duração. Hoje foi um caso à parte, a gente teve permissão
imediata do Zé para fazer esse especial com mais de 1 hora. Mas agradeço aqui a presença do Mu, do Felipe, dos amigos aqui nos comentários, especialmente da Kessia e da Ju, que estão respondendo as perguntas, nossos amigos aqui que estão nos assistindo no Instagram. A gente se vê daqui a uma semana, domingo, 9 horas da manhã, no horário de Brasília, com algumas referências também, mais referências do opúsculo, lançado pela FEB e pelo MOV, agradecendo pela Rede Amigo Espírita, especialmente ao Zé, que está assistindo aqui essa live, pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui com vocês falando desse tema tão importante, ok? Como o Felipe comentou, o Murilo comentou, nossa questão não é questão moralista, nossa questão é só lembrar de um tema que os espíritos já falaram, já falam há bastante tempo, né? Que possamos dar dignidade para os animais e corroborar com as pautas, né, da libertação animal na nossa vida em sociedade. E demais, muita paz, muita luz, excelente restinho de final de semana, e a gente vai conversando por aí, tá bom? Nós aqui do MOV estamos sempre abertos para vocês, nas nossas redes sociais, nossas mídias, nas lives, sintam-se à vontade, tá bom? Muita paz, muita luz, que Jesus, que Francisco de Assis nos abençoe sempre. Fiquem com Deus. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.